Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu resolvi gravar para o nosso YouTube aqui um vídeo sobre um tema bastante atual, tá? Tanto na nossa política quanto no nosso cenário jurídico, que inclusive recebeu aí uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, tá? O tema do vídeo de hoje diz respeito aos crimes de responsabilidade praticados por governadores de estado, tá? E aí eu vou tratar especificamente do caso do Wilson Witzel, que é o ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Ele recentemente perdeu o cargo por conta de um processo de impeachment, tá? A acusação no processo de impeachment foi acolhida e ele acabou perdendo o cargo, tá? O que o Wilson Witzel questionou judicialmente e que chegou lá no Supremo Tribunal Federal? Ele questionou sobre a competência para o quê? Para julgar e processar o impeachment de governador. Ele questionou sobre se a norma infraconstitucional que prevê o órgão julgador do impeachment de governador foi ou não recepcionada pela Constituição Brasileira de 1988. Tá? Daqui a pouco eu vou dizer o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre isso, mas para a gente chegar lá, a gente primeiro tem que compreender uma coisa. A competência legislativa para tratar de crimes de responsabilidade sobre o seu processo de julgamento, né, sobre impeachment, é privativa da União, tá? Porque envolve, segundo o Supremo Tribunal Federal, envolve ali direito penal e direito processual, que são temas de competência privativa da União, tá? Tá lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal chegou até a editar uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 46, que fala que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Essa súmula aqui já caiu em prova, tá? Já caiu em prova de carreira jurídica. Bem, como consequência desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que acontece? Nós temos no Brasil diversas normas em constituições estaduais que definem questões relativas ao que é o processo de julgamento de governador de estado pela prática de crime de responsabilidade. Então é muito comum que as constituições dos estados ou queiram definir o órgão competente para julgar o governador por crime de responsabilidade, ou até mesmo estabeleça alguma condição para ser admitida a acusação contra ele, por exemplo, a aprovação da Assembleia Legislativa, né? Tem Constituição de Estado que prevê lá que o impeachment só pode ser instaurado contra o governador se a Assembleia Legislativa autorizar. Acontece que todas essas normas de constituições de Estado que querem ou definir quais são os crimes de responsabilidade do governador, ou dizer como deve ser o processo de julgamento dele pela prática dos crimes de responsabilidade, todas essas normas são inconstitucionais. São inconstitucionais por quê? Porque os estados não têm competência para legislar sobre isso. Se eles não têm competência, eles não podem fazer isso nem mesmo por meio das suas constituições, tá? Vamos ver alguns precedentes aqui. Olha só, esse precedente. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos da Constituição do Estado do Espírito Santo, incompetência de Estado-membro para legislar sobre o processo e julgamento de crimes de responsabilidade cometidos por governador. A Constituição trazia uma exigência de autorização prévia da Assembleia Legislativa para a instauração de processo contra o governador pela prática de crimes de responsabilidade. Aí o STF reconheceu a inconstitucionalidade formal decorrente da incompetência dos Estados-membros para legislar sobre o processo de julgamento de crimes de responsabilidade, tá bom? E se fundamentou aqui, ó, no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, tá? Esse precedente foi a ADI 4792 de 2015. Vamos ver mais um precedente. Olha só esse aqui. A emenda falava em responsabilidade penal de governador de estado, denúncias por crimes comuns e também crimes de responsabilidade, né, que são as infrações político-administrativas que levam ao impeachment. Admissão sujeita a controle legislativo. A Constituição do Estado previu que a licença prévia, uma previsão na Constituição do Estado. Havia a necessidade de observância, né, o Supremo reconheceu a necessidade de observância da competência da União para dispor sobre o processo de julgamento por crimes de responsabilidade. E olha aqui o que falou a emenda.
A competência para dispor legislativamente sobre o processo de julgamento por crimes de responsabilidade é privativa da União, que fez isso por meio da Lei 1079 de 50, aplicável aos governadores e secretários de Estado, razão pela qual são inconstitucionais as expressões dos artigos 54 e 89 da Constituição do Estado do Paraná, que trouxeram disciplina discrepante na matéria, atribuindo o julgamento de mérito de imputações desse tipo, de crimes de responsabilidade, à Assembleia Legislativa Local, ADI 4791, de 2015. Então, veja, naquela ADI do Espírito Santo, a Constituição do Estado exigia uma autorização da Assembleia Legislativa. Aqui na ADI do Paraná, a Constituição do Estado dizia que a competência para julgar era da Assembleia Legislativa. Nos dois casos, a norma é inconstitucional, porque Estado-membro não tem competência para tratar dessa questão, tá? Ainda que seja crime de responsabilidade do seu próprio governador, tá certo? E aqui nesse precedente, o STF falou expressamente que a Lei 1079 de 50, que foi a norma questionada pelo Wilson Witzel no caso do seu impeachment, é aplicável no âmbito dos estados, é aplicável aos governadores de estado, tá? Então, o Wilson Witzel questionou se essa norma foi recepcionada ou não pela Constituição Federal, mas o próprio STF já tinha falado que ela foi recepcionada, porque ele já tinha dito que ela é aplicável aos governadores de estado, tá? Mas eu vou chegar lá no precedente do Supremo, que tratou do caso do Wilson Witzel, tá? Um precedente de julho de 2021, bem recente esse precedente. Bem, o que é que a Lei 1079 de 50, que é a lei que trata em âmbito infraconstitucional de crimes de responsabilidade de diversas autoridades, inclusive do presidente da República e de governadores de estado, o que é que essa lei fala sobre crimes de responsabilidade de governadores de estado? O que ela fala, inclusive, sobre a competência para processar e julgar essas infrações? Isso está lá no artigo 78 da lei, tá? Vamos dar uma analisada nesse artigo. O caput fala que o governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado, tá? Eu já vou continuar a leitura desse caput aqui, mas já vamos estabelecer uma coisa. Quando esse dispositivo diz que o governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado, essa parte aqui não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Não foi. Por quê? Porque eu falei para vocês, Estado não tem competência para legislar sobre isso, tá? Mas continuando, e essa parte aqui do dispositivo desse caput foi recepcionada pela atual Constituição, continuando ela fala o seguinte: ele não poderá ser condenado senão a perda do cargo, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação na justiça comum. Então esse artigo aqui, o 78 caput, ele já diz quais são as penalidades que podem ser aplicadas ao governador do estado: perda do cargo e inabilitação para exercer qualquer função pública por até 5 anos. Tá? Essa parte das penalidades ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Por quê? Porque não contraria nenhum dispositivo da Constituição Federal. Tá? Parágrafo 1º. Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição mista, serão iguais pelo número os representantes dos órgãos que o integrarem, excluído o presidente, que será o presidente do TJ. Esse dispositivo ele parte do pressuposto de que o Estado pode definir qual é o órgão de julgamento do governador em caso de crime de responsabilidade. Porque ele fala, quando o tribunal de julgamento for de jurisdição mista, ou seja, quando, nos termos da legislação do Estado, o tribunal que for julgar o governador por crime de responsabilidade for de jurisdição mista, aí aplica o que eu estou dizendo aqui nesse parágrafo. Isso não foi recepcionado pela Constituição de 88, por quê? Porque o Estado não tem competência para legislar sobre esse tema. Tá? Continuando, parágrafo 2º fala que em qualquer hipótese só poderá ser decretada a condenação pelo voto de 2/3 dos membros de que for composto o Tribunal de Julgamento. Isso aqui foi recepcionado. Tá? Então, a maioria exigida para a condenação do governador é de 2/3 dos membros do órgão julgador, tá? Assim como ocorre no caso do presidente da República. E aqui é o mais importante, foi isso que foi questionado pelo Wilson Witzel.
Olha só, o parágrafo 3º do artigo 78 da Lei 1079 fala o seguinte: nos estados onde as constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, que são todos os estados, já que eles não têm competência para legislar sobre isso, será aplicado o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido, e aqui que a lei fala qual é o órgão que vai julgar o governador pela prática de crime de responsabilidade. Devendo o julgamento ser proferido por um tribunal composto de 5 membros do Legislativo e de 5 desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Então, segundo a Lei 1079, quem julga o governador por crime de responsabilidade é um tribunal misto, tá? Composto por parlamentares e por desembargadores. Sob a presidência do presidente do TJ local, que terá direito de voto em caso de empate. Então, o presidente do órgão julgador, que é o presidente do TJ, daquele estado, só vota se houver empate na votação. A escolha desse tribunal será feita, a dos membros do Legislativo, mediante eleição pela Assembleia. Então, a própria Assembleia Legislativa faz uma eleição interna e diz quem são os parlamentares, quem são os deputados estaduais que vão integrar aquele órgão. E a escolha dos desembargadores é feita mediante sorteio. Então, o tribunal faz um sorteio e diz, esse sorteio define quem são os desembargadores que irão participar desse julgamento. Tá? Então, segundo a Lei 1079 de 50, o órgão que julga governador pela prática de crime de responsabilidade é um tribunal de natureza mista, composto em metade por membros da Assembleia Legislativa, ou seja, por deputados estaduais, e na outra metade por desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. E o presidente é o presidente do respectivo TJ, que só vota se a votação terminar empatada. Tá? Bem, o Wilson Witzel, ele que perdeu o cargo no processo de impeachment, ele alegou que essa norma aqui, que estabelece um tribunal misto de processo e julgamento em caso de impeachment de governador, não foi recepcionada pela Constituição de 88, porque, segundo ele afirmou, segundo ele alegou, essa norma ela viola o quê? A disposição da Constituição Federal que proíbe tribunais de exceção. Tá? A Constituição, lá no artigo 5º, ela assegura o direito a um juiz natural e proíbe a criação ou estabelecimento de tribunais de exceção. Tá? Os tribunais ou juízos de exceção são aqueles tribunais que são designados, são fixados, após a ocorrência do fato, para julgar aquele fato específico. Diferentemente, o juízo natural ou tribunal natural é aquele que é previamente definido no ordenamento jurídico com base em regras abstratas e gerais para ser aplicado a qualquer caso que surgir. Então, um órgão de julgamento, um órgão julgador natural é aquele que é previamente criado, previamente definido. E o órgão de julgamento de exceção é aquele que é definido posteriormente para julgar aquele caso específico. É um tribunal ad hoc, a gente pode dizer. Tá? E aí o Wilson Witzel alegou isso, que isso era um tribunal de exceção. Tá? E o STF, o que foi que ele falou? Isso chegou no STF, nesse caso aqui, na reclamação 47666. Tá? Foi julgada em uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, em 22 de julho de 2021. E aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte, olha, essa norma do artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079 não viola a proibição de tribunal de exceção. Tá? E ele está correto, porque essa norma ela já estava prevista no ordenamento jurídico muito antes do fato que gerou o processo de impeachment do Wilson Witzel. As regras para a criação, para a formação do órgão julgador do tribunal misto que julga o governador em caso de impeachment já estavam postas há muito tempo. Então não tem nenhum tribunal de exceção nesse caso. E aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte, olha, isso inclusive já havia sido anteriormente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já tinha dito que a Lei 1079 de 50 foi recepcionada pela Constituição Federal no que diz respeito ao processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos governadores de estado. E foi mesmo, o STF já tinha decidido isso. A gente viu, agora há pouco, um precedente, aquele que tratou da Constituição do Estado do Paraná, em que o STF tinha falado isso. Tá? Então, isso é um tema que cai bastante em prova, tá? A questão dos crimes de responsabilidade
de governador de estado sempre aparece nas provas. E se a prova perguntar para você agora, bem, a norma da lei 1079 de 50, que prevê o julgamento de governador de estado por crime de responsabilidade por um tribunal misto composto por membros do Legislativo e do Judiciário, foi recepcionada pela Constituição de 88, agora você já sabe que foi recepcionada, tá? A decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que certamente vai aparecer nas próximas provas. Beleza? É isso aí. Se quiserem falar comigo, bater um papo, vão lá no meu Instagram, o perfil é o @professor Francisco Braga. Eu respondo todo mundo com o maior prazer. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.